Fique calmo, tranquilo, que o Jorge aqui vai te dar assim uma ajuda, porque quando ele chegou aqui, ele também ficava nervoso, tal, depois vai acalmando, tá, Vitor? Fica à vontade. É um prazer, Vitor. Peço a igreja estende a mão para cá, por favor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, o Senhor marcou encontro conosco, Senhor, nesta manhã de consagração, Senhor, neste lugar, onde o Senhor, Pai, confiou, Senhor, no teu servo, Vitor, Senhor, para trazer, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Senhor, que neste momento repouse sobre a vida de Vitor, Senhor, Pai, a autoridade do teu Espírito Santo, Senhor, a tua unção e principalmente, Senhor, o teu amor, para que de uma forma, Senhor, extraordinária, Senhor, posso dizer sobrenatural, ele consiga, Senhor, transmitir, Pai, com sabedoria e graça aquilo que o Senhor já tem depositado em seu coração. Abençoa teu filho, nós oramos assim no nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Sempre um prazer poder estar falando do amor de Cristo. E para esta manhã tem uma palavra de renovo para as nossas forças. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Filipenses. Até comentei com o João Pedro, que eu vi com outro texto, mas no caminho o Espírito queimou essa mensagem no meu coração. E a gente não pode ser covarde. A gente tem que ser corajoso em ministrar a palavra e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Ontem foi meu aniversário, eu ganhei alguns presentes. Mas eu costumo dizer que o maior presente é poder estar na presença de Deus. Glória a Jesus. Ainda mais cumprindo a ordenança bíblica, que é pregar o Evangelho. Então esse aqui é o meu maior presente. E rendo graças a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Filipenses capítulo de número 3, Filipenses capítulo 2, o versículo é o 13. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Prometo que serei rápido no meu raciocínio. Só preciso de toda a atenção. Agradeço aos pastores dessa igreja, ao irmão que foi lá para buscar. Isso é uma bênção, JP. Toda vez que eu vejo o JP, que ele está mais envolvido do que o normal, e eu fico muito feliz por isso. Que é um jovem que está se dedicando ao Evangelho. Isso é muito bom. Diz assim o texto, versículo 13, capítulo 2 de Filipenses: Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Não, isso não. Não entendi. Não é. Filipenses 3,13. Perdão. Mais uma vez. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você sabe que a vida do apóstolo Paulo era marcada por dois períodos: antes de Cristo e depois de Cristo. Você sabe que Paulo, antes de sua conversão, era homem que servia ao Império Romano e em seu coração predominava o desejo mau. A Bíblia diz que Paulo tinha prazer em perseguir, Paulo tinha prazer em castigar, Paulo tinha em seu coração o desejo de paralisar a obra do Senhor, até que, eu gosto dessa expressão até que,
porque ela revela para nós um período de mudança, uma estação de mudança que acontece na vida de Paulo. Até certo momento, Paulo era alguém que tinha o seu coração voltado para o mal, voltado para as coisas ruins, até que Cristo cruzou o seu caminho. Isso você encontra em Atos capítulo de número 9, onde Paulo vai ter um encontro com Cristo, e a partir daquele momento a vida de Paulo ela é mudada de uma forma extraordinária, porque a verdade é, um encontro com Cristo ele tem o poder de mudar toda a nossa história. Como que você me prova isso biblicamente falando? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que durante 12 anos só foi perdendo. A sentença era de morte, até que Jesus estava passando na cidade e ela toca na orla das vestes de Cristo, e a vida daquela mulher foi transformada de uma forma absurda. Tem outro exemplo também, você lembra de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos e cobrava mais, até que um dia surgiu em seu coração o desejo de conhecer a Cristo. E a Bíblia diz que ele sobe em cima de uma figueira, uma amendoeira, algo do tipo, e quando Cristo está passando, ele faz de tudo para ver Cristo. E a Bíblia diz que Cristo olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que a vida de Zaqueu, a partir daquele período, nunca mais foi a mesma. Ou mais fundo, você lembra de Lucas, capítulo de número 3, a partir do versículo 10, a mulher encurvada. A Bíblia diz que há 18 anos, aquela mulher sofria de uma possessão maligna, ao ponto que os demônios trouxeram para ela uma doença, ao ponto que aquela mulher só andava encurvada. E andar encurvada significa andar de cabeça para baixo, andar sentenciada a fracassos. E perceba que o cenário que aquela mulher vivia era um cenário de acusações, porque onde aquela mulher passava, a notícia que chegava junto era: essa mulher aí já não consegue se levantar, a postura daquela mulher já não consegue ser restaurada, até que num culto como esse, que era o pregador, não era eu, o pregador do culto era Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que enquanto ele pregava a palavra, ele parou o culto, chamou aquela mulher e realizou o milagre, e a postura daquela mulher imediatamente foi restaurada. Você não entendeu? É o poder do sangue de Jesus. Eu vou mais fundo. Você lembra de como você era? Antigamente era envolvido com bebida, era envolvido com prostituição, até que a graça de Deus se manifestou na sua vida e te deu uma nova oportunidade. Oh, aleluia! Eu venho aqui dizer para alguém que para sua casa tem jeito, para sua família tem jeito, para sua saúde tem jeito, para os seus sonhos tem jeito. E qual é a solução, Vitinho? É Jesus pisar lá, é Jesus chegar lá. Ou você não lembra do endemoniado de Gadara? A Bíblia diz que as pessoas tentavam amarrar, mas nada segurava aquele homem, até que teve um dia que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que aquilo que era o problema, aquele homem que causava dor de cabeça, se rendeu aos pés de Jesus e o adorou. E a Bíblia diz que aquele homem se torna um grande pregador do Evangelho, porque Jesus assim, ele pega aquilo que não tinha expectativas, ele pega aquilo que não tem jeito, transforma, dá um banho de graça e coloca para pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho da cruz que eu prego. É a graça que transforma, é a graça que transforma, é a graça que converte. E glória a Deus que essa graça nos alcançou. Vou mais fundo. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça te alcançou, a graça te justificou. No capítulo 3 de Filipenses, eu gosto muito desse texto porque ele nos dá algumas esperanças que, na minha visão, é aquilo que realmente importa para a nossa caminhada no Evangelho. Eu percebo isso aqui muito claro em Paulo. Se você for analisar a carta aos Filipos, você vai perceber que Paulo, ele diz sobre si, fala sobre o seu passado, e ele fala sobre o seu passado de uma forma tranquila.
Ele é claro em dizer, no capítulo 2, também no capítulo 1, ele fala sobre todos os seus feitos no passado. Diz que perseguiu a igreja. Diz que era um homem mau. Só que ele fala isso de uma forma muito tranquila. Ele fala isso de uma forma muito resolvida, vamos dizer assim. Porque eu aprendi que só pode falar do seu passado quem já foi tratado pelo mesmo. E é por isso que no capítulo 3, Paulo diz assim: e esquecendo-me das coisas velhas, que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, era Paulo dizendo assim, sobre o que eu fiz, sobre o que eu vivi no passado, sobre as dores do passado, sobre as dores que eu proporcionei a pessoas passarem. Eu sei que o sangue de Cristo já me purificou de todo o pecado. Então você percebe que a proposta aqui do texto não é para algo triunfal, não é para exaltação humana, mas eu aprendo com a Bíblia que Paulo é alguém que é tratado do seu passado. Sabe de algumas coisas? Eu vou entrar nisso aqui. Tem gente que não vive em paz por conta do passado. Tem gente que não consegue liberar perdão por conta do que viveu. Tem gente que não consegue ser feliz em áreas da sua vida porque está amarrado a coisas do passado. Tem gente aqui que não consegue ser feliz na área sentimental por conta dos traumas que viveu no passado. Tem gente aqui que não consegue mais fazer a obra de Deus por conta de palavras negativas que foram liberadas no seu passado, por conta de experiências com lideranças que influenciaram até no seu dia de hoje com o seu passado. Só que nesta manhã, a palavra que eu libero para esta igreja, para Betel, esta manhã, é esquecendo-me das coisas velhas que para trás ficam, prossigo para que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: hoje é a manhã que eu marquei para te tratar das feridas que o tempo trouxe para você. Se prepare para dormir em paz, se prepare para se envolver mais, se prepare para viver em paz e se envolver na obra, porque as feridas do passado Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos levou à paz estava sobre Ele. Eu declaro sobre a Betel um novo tempo de maturidade. Eu declaro sobre a Betel esta manhã um tempo de renovo sobre a sua alma, um tempo de cura sobre as suas feridas. Mas ferido você não fica, porque hoje o céu te habilita a avançar. E para esta manhã um texto clássico: e esquecendo-me das coisas velhas, ou seja, eu deixo o que ficou para trás no passado, me libero e continuo a caminhada, porque muito mais tem o Senhor para fazer para a sua vida. E o conselho para esta manhã é: deixa as decepções para trás, deixa as calúnias para trás, deixa as feridas para trás e abra o seu coração para viver aquilo que o céu tem reservado para você nesse tempo, para viver coisas novas. Tem que abandonar o velho, tem que abandonar as feridas. Deus me trouxe aqui para dizer nesta manhã: esta manhã eu estou lhe habilitando para viver coisas novas, experiências novas, momentos novos, estações novas. Quem recebe esta palavra, abre a boca para adorar aquele que vem da festa. E esquecendo-me das coisas. Não basta só esquecer. Não basta só esquecer, pastor. Isso aqui Deus me deu agora. Não basta só esquecer. Paulo diz: e esquecendo-me das coisas velhas, avanço. Glória a Deus. Não basta só esquecer, tem que avançar. Não basta só esquecer, tem que avançar. Talvez você esteja dizendo: eu até perdoo, mas eu não quero mais. Eu até perdoo a minha liderança, mas eu não quero mais me envolver. Deus me trouxe aqui para dizer: se você não quiser, eu vou te empurrar, eu vou te impulsionar. Mas eu profetizo nesta manhã que inerte, que parado, que neutralizado você não fica, porque chegou um tempo de avançar. Deus te habilitou a avançar.
avançar. E esse avançar significa também quebrar as correntes que te travam, que te neutralizam nas barreiras do passado. Deus está dizendo para esta igreja, esta manhã, eu estou lhe dando forças para avançar. Olha só o que diz a Bíblia. E eu aprendo com Paulo. Porque a trajetória de Paulo no Evangelho não é uma trajetória fácil. Não é uma trajetória simples. Paulo foi, ou melhor, viveu os dois estágios da vida. E até um tema de um congresso que está tendo lá na igreja. A Bíblia diz que Paulo soube viver em escassez, mas também soube viver em abundâncias. Mas ele sabia que todas essas coisas, isso aqui é confortador demais, e eu gosto muito disso, e que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então você perceba que a visão do apóstolo Paulo não está na crise. Também perceba que a visão do apóstolo Paulo não está nas vitórias que um homem pode conquistar. Mas a satisfação da vida de Paulo está em saber que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Você recebe esta palavra esta manhã. Eu nem liberei ainda, eu quero liberar isso aqui. Não importa a dor, também não importa a vitória. Eu vim dizer para esta igreja que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E não é porque somos bons, é porque Ele venceu na cruz do Calvário, para que nele nós fôssemos mais do que vencedores. Oh, aleluia! Então é isso, esse é o estágio da vida. Esse é o equilíbrio da fé que nós temos que ter. Quer outro texto? Simples demais. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Paulo disse assim, Romanos 8, 18. E estou certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Vou de novo? Paulo diz assim: estou certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Segura, por favor, entenda isso aqui. Percebe que quando Paulo fala sobre as aflições desse tempo presente, Paulo está falando sobre os momentos difíceis que nós como igreja passamos aqui na terra. Mas os olhos de Paulo não estavam focados na dor, pastor. Os olhos de Paulo estavam na glória que vai ser revelada. E quando Paulo fala sobre a glória que será revelada, ele não está falando sobre casa, ele não está falando sobre dinheiro, ele não está falando sobre causas da justiça. Quando Paulo fala sobre a glória que há de ser revelada, ele está falando sobre o céu. Em outras palavras, ele está dizendo: se é para sofrer aqui, eu vou sofrer. Se for para apanhar, eu vou apanhar. Mas sabe de uma coisa? Há uma glória para ser revelada para quem permanece fiel, para quem permanece de pé. O céu é o nosso lugar, o céu é a nossa casa, o céu é o nosso destino. Só quem recebe esta palavra, mas o céu é o nosso endereço. Oh, aleluia! Eu profetizo que nesta manhã Deus mudará a nossa visão, não mais para dor, não mais para o sofrimento, não mais para a crise, mas para a glória que há de ser revelada. Oh, aleluia! Eu disse que era uma palavra de renovo para a nossa alma. Eu disse que seria uma palavra de renovo para a nossa alma. A verdade é que hoje em dia a gente escuta mensagens sobre tantas coisas. Eu não gosto de falar esse tipo de coisa, mas tem mensagem sobre iPhone, tem mensagem sobre atuar, tem mensagem sobre tudo hoje em dia. Mas a mensagem que nos mantém firme, infelizmente a gente não tem ouvido mais. É a verdade. É por isso que estamos vivendo no meio de crentes fracos. Me perdoe por isso, pela expressão. Mas é uma verdade, gente que se desvia por tudo, gente que quer ir embora por tudo, gente que quer abandonar a liderança por tudo. Não. Eu profetizo que esta manhã, eu profetizo que para este tempo,
Cristo voltará a ser pregado nos nossos altares. Glória a Deus. Até porque o que fortalece crente não é pãozinho. O que fortalece crente não é a mensagem que massageia ela. O que fortalece crente na fé é mensagem da cruz, é mensagem do evangelho, é mensagem de confronto. E a gente está carecendo disso. Mas olha para cá. Paulo, ele diz muito sobre uma corrida. Paulo, ele é muito claro em dizer sobre isso. E ele fala que na caminhada da fé, o caminho não é fácil. Perceba que quando Paulo fala sobre isso, eu caminho para o final, porque eu entendo que ainda tem as outras programações, então você é bem rápido aqui e a gente vai para casa abençoado. Paulo fala sobre essa corrida, usando como exemplo o período da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga tinha uma cultura que os reis pegavam seus escravos, colocavam numa pista de corrida, e a promessa era que quem chegasse até o final receberia uma coroa. E qual era a graça disso aqui? É que os reis se juntavam, colocavam seus escravos, e qual era a distração deles? Ficavam jogando pérolas no meio da pista, na intenção de que os escravos se embaraçassem com aquelas joias, com aquelas pedras preciosas, e não chegassem até o final da caminhada, não chegasse até o final da corrida. E qual era a promessa aqui? Que para quem chegasse até o final, ele seria livre. Preste atenção nisso aqui. Então vamos lá, recapitulando. Os reis se juntavam, pegavam seus escravos, colocavam numa pista de corrida. Quem chegasse no final seria liberto. E qual era a graça disso aqui, na visão dos reis? Pegavam as suas pérolas, jogavam na pista, na intenção de que os escravos se cansassem, ficassem pegando as coisas ali e não chegassem até o final. Essa era a alusão que Paulo estava fazendo aqui. E eu gosto muito disso, porque isso aqui revela para nós a caminhada na fé do Evangelho. E qual é a intenção do inimigo aqui? Jogar pérolas, jogar joias. Com qual é a intenção? De fazer com que a gente não chegue até o final. É simples demais de entender. Eu gosto do que o escritor aos Hebreus escreveu. Não se embaraçem com as coisas desse mundo. Aí Paulo vem dizer: prossigo para o alvo. Queria muito que você recebesse isso. É que na estrada da vida, o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar do alvo. Ele vai jogar pérolas, ele vai jogar joias, ele vai tentar nos tirar do propósito, ele vai tentar nos desviar do alvo. Mas eu aprendo com Paulo esta manhã que a gente não vai se desviar do alvo. Pelo contrário, aleluia, nós prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu profetizo que esta manhã Deus lhe dará forças para chegar até o final. Levante as mãos e eu profetizo. Esta manhã, você que estava já se embaraçando, você que estava pensando em se embaraçar, eu profetizo que esta manhã Deus não deixará com que isso aconteça, mas que você chegará até o final, e você chegará até o seu ponto final, até o alvo, para o prêmio que Deus tem reservado para a sua igreja. Oh, aleluia! Eu aprendi que tem coisas na vida que a gente não pode negociar, e o céu é uma dessas. Eu estou pregando, estou vendo alguns jovens, eu estou pregando, estou vendo algumas senhoras e alguns senhores, e eu venho aqui dizer nesta manhã: pelo amor de Deus, não saia da rota, não saia do caminho, não se desvie, não se embarace, mas pelo amor de Deus, nessa manhã receba força para chegar até o final, para o prêmio que Deus tem para nós. Prossigo para o alvo. Você percebeu que esse prosseguir para o alvo revela para nós um destino? Em outras palavras, é assim: eu tenho um ponto inicial e tenho um ponto de chegada, e de modo nenhum eu posso me embaraçar
foi muito conflitante. Eu tinha um amigo, tenho um amigo na verdade, e eu estava passando por um momento difícil, e eu fui conversar com ele, falei, mano, está acontecendo isso, isso, isso. E ele olhou para mim e disse assim, eu não entendo essas palavras. Você vai para a igreja, você é nascido e criado na igreja, você é um pregador, pela graça de Deus, tá? Só eu sei o que eu vivi para estar aqui. E ele disse assim para mim, como assim você passa por todas essas coisas? Como assim você, fazendo a vontade de Deus, você passa por todas essas coisas, por esses problemas? E na hora eu fiquei assim, porque foi conflitante até para a minha fé. Porque é engano nosso pensar que todo dia a gente vai estar forte. Nada disso. Vai ter dia que você vai querer chutar o balde. É mentira ou é verdade que eu estou falando aqui? Fala a verdade. Aí eu olhei para ele assim, e eu fiquei quieto. Mas eu fiquei pensando nesse negócio que mexeu na minha mente. Aí Jesus falou assim para mim, Vitor, nunca falei que a caminhada seria fácil. Mas para você ter uma garantia, é que em todos esses dias eu estarei contigo até a consumação dos céus. Eu não sei quem pega esta palavra, mas o momento pode ser desfavorável, o momento pode ser de conflito para a sua fé. Mas sabe de uma coisa? Tem um Deus no céu que nunca te deixou, que nunca te abandonou. Eu vim aqui dizer para alguém esta manhã, eu sei que as guerras se levantaram, eu sei que o período é de dor, mas sabe de uma coisa? As pessoas podem te abandonar, amigos podem te abandonar, mas há um Deus no céu, que ele não dorme, não bosquereja, e a Bíblia diz que ele foi, mas enviou um Consolador para estar conosco nas crises, nas guerras, nos momentos de dores. Eu venho aqui dizer esta manhã, levante as suas mãos e receba esse bálsamo sobre a sua alma. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Eu vou reafirmar isso aqui até você entender esta manhã. As pessoas podem te deixar, pessoas podem te abandonar, mas há um Deus que não te solta. Aí o salmista escreveu, ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. No vale Ele está contigo, na prova Ele está contigo, no deserto Ele está contigo, e tem mais, e tem mais. A Bíblia diz, como eu disse no início da mensagem, que por estar com Ele nós somos mais do que vencedores. Ele está conosco. Eu sinto que esta manhã é uma manhã de bálsamo para a alma de alguém. Esta manhã. Posso pegar de pé, pastor? Já demoraram? Por favor, fique de pé. De alguém que cantei aqui no Salmo 23? Nessa aplicação aqui eu volto para o meu lugar. Salmo 23 diz assim: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Perceba que o Salmo 23, ele não está falando somente sobre si, mas ele faz alusão ao pastor e o cuidado para com as ovelhas. Olha para cá. Chega uma estação do tempo que, pelo incrível que pareça, as moscas se tornam predadores das ovelhas. Como assim? Chega um período que as moscas se juntam e entram pelo ouvido das ovelhas, ou pelo nariz, e começam a fazer as suas necessidades e causar bactérias, a ponto que as ovelhas vêm morrer. É por isso que o salmista escreveu assim. Quem me ouviu diz amém? Amém? É por isso que o salmista escreveu assim: unge a minha cabeça com óleo. Aí eu fui estudar o porquê desse óleo. A ciência diz que esse óleo que vinha sobre as ovelhas era como se fosse um repelente. Espiritualiza isso aqui. É mais ou menos assim. As moscas
simbolizam os ataques do inimigo. O óleo é repelente para as ovelhas. Então o pastor passava o óleo sobre a cabeça das ovelhas. Aí é mais ou menos assim. Quando as moscas se juntavam para atacar as ovelhas, elas chegavam perto. Mas quando chegavam perto, ela falava assim: não tem como atacar. Por quê? Porque o pastor já passou óleo na cabeça. Recebe esta palavra esta manhã. Ninguém esta manhã sai daqui de cabeça seca, porque o bom pastor está descendo com óleo para as nossas vidas. Receba o óleo de Deus na sua mente agora. O diabo não terá poder sobre a sua mente. Receba o óleo de Deus na sua alma. O diabo perdeu as forças sobre o seu coração agora. Receba o óleo de Deus sobre a sua família, porque hoje ele perde as forças sobre a sua casa. Eu vim aqui profetizar. Tu tem fé para receber hoje é amanhã, que ninguém sai daqui de cabeça seca, porque tem óleo de Deus para alguém. Só quem recebe esta palavra abre a boca para adorar Ele. Tem óleo de Deus. Receba óleo de Deus. Receba óleo de Deus. Receba óleo de Deus. Receba óleo de Deus. Quem tem óleo na cabeça é assim. Como assim? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa, não será atingida, porque tem óleo na cabeça. Tem óleo na cabeça. Tem óleo na cabeça. Feche os seus olhos, eu oro e entrego a oportunidade agora. Nesta manhã você recebeu força para chegar até o final. E além de chegar até o final, Deus desceu com óleo para a sua vida, para te proteger das ciladas do inimigo. Nesta noite, você está proibido de parar, porque tem um alvo para você chegar. Aleluia! Feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui nós estamos na sua presença. E eu te peço nesse momento, Pai, que tu renove a força do cansado, que o Senhor restaure aquele que foi quebrado esta manhã. Mas Jesus, agora, Pai, eu te peço, toca nessa pessoa que está com a sua alma aflita, que está com a sua mente conturbada. Oh Jesus, há poder no teu nome, Jesus, para cadeias quebrar, para renovo, Pai. Eu te peço agora, Pai, renova as forças, restaura, visita. Pai, se é ansiedade, que seja repreendido agora. Pai, se é depressão, nós entendemos que não é demônios, mas é doença. E doença o Senhor tem poder para repreender também. Eu profetizo, Pai, que a paz voltará para esse lar. Eu profetizo que essa pessoa voltará a dormir em paz. E não é, Pai, porque somos bons, mas é porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu peço agora, Pai, passa com o teu manto de graça aqui no nosso meio. E aonde tiver alguém precisando de um toque do Senhor, toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Essa alma que entrou aqui quebrada, seja tocada agora. Essa pessoa que entrou aqui debaixo de guerra, seja renovada agora. Esse rapaz, oh Jesus, que está sem a provisão, que não tem condições de prover para o dia de hoje. Oh Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que provê para aqueles que são fiéis. Oh Jesus, eu te peço agora, enche, Pai, a tua